da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Se queres a tua paz e a paz dos outros também, escuta este conselho: não fales mal de ninguém. Casimiro Cunha. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos. Mundos regeneradores. Na sequência, o item 18. Mas há, nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar e recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais temíveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada, e das inúmeras estrelas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pede-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3, da criação, formação dos seres vivos. Comentário de Allan Kardec, a resposta dada pelos Espíritos na questão de número 45. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles mesmos do caos, pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder e se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Meus queridos irmãos, o comentário de Allan Kardec, a questão 45 de O Livro dos Espíritos, é uma profunda reflexão sobre a maneira pela qual a vida pode ter surgido na Terra
sem que isso diminua a ação divina. Ao contrário, Kardec demonstra que a observação das leis naturais nos conduz a uma compreensão ainda mais elevada da sabedoria e do poder de Deus. Inicialmente, ele recorre à química para exemplificar como os elementos da matéria inorgânica se organizam segundo leis precisas. Os cristais, por exemplo, formam-se espontaneamente quando determinadas condições de temperatura, pressão e composição químicas são atendidas. Contudo, uma simples alteração dessas condições pode impedir sua formação ou modificar sua estrutura. Com essa observação, Kardec convida-nos a refletir. Se a matéria mineral obedece a leis tão exatas, por que não poderia ocorrer algo semelhante com os elementos orgânicos que deram origem aos seres vivos? Em seguida, ele apresenta exemplos encontrados na própria natureza. Certas sementes e germes permanecem durante anos, décadas e até séculos em estado de aparente inatividade, aguardando apenas as circunstâncias adequadas para despertarem e desenvolverem-se. Isso demonstra a existência de um princípio latente de vitalidade, uma força potencial que permanece adormecida até encontrar o ambiente propício para sua manifestação. A partir dessa constatação, Kardec sugere que o mesmo fenômeno pode ter ocorrido nos primórdios da Terra. Os elementos orgânicos existentes no espaço, em estado fluídico, conforme explicaram os espíritos, poderiam ter encontrado no planeta recém-formado as condições necessárias para se combinarem e produzirem as primeiras manifestações da vida. Não seria um acontecimento milagroso no sentido de uma interrupção das leis naturais, mas a própria realização dessas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Um dos pontos mais importantes do comentário é a defesa da grandeza divina. Muitas pessoas imaginam que atribuir a formação dos seres vivos às leis naturais diminuiria o papel de Deus na criação. Kardec demonstra exatamente o contrário. Quanto mais perfeitas, universais e harmoniosas forem as leis da natureza, mais admirável se revela a inteligência do Criador. Um Deus que governa o universo por meio de leis eternas e imutáveis, manifesta um poder ainda maior do que aquele que precisasse intervir continuamente em sua obra para corrigir ou modificar o que criou. Assim, a doutrina espírita nos ensina que Deus não está afastado de sua criação. Suas leis estão presentes em tudo, desde a formação dos mundos até o surgimento da vida e o progresso dos espíritos. A natureza não é uma força independente de Deus. Ela é a expressão permanente de sua vontade soberana. Por fim, Kardec reconhece com admirável humildade que a questão da origem última dos elementos vitais permanece além dos limites do conhecimento humano. Há mistérios que ainda não nos é permitido desvendar. Essa observação nos ensina que a verdadeira ciência caminha
lado a lado com a humildade. Quanto mais aprendemos, mais compreendemos a imensidão daquilo que ainda ignoramos. Este comentário nos convida, portanto, a contemplar a natureza com respeito e admiração, percebendo em suas leis a presença constante da sabedoria divina que tudo criou, sustenta e dirige para os mais elevados fins. Ave Cristo. Pedido de prece de Terezinha Luiz de Vasconcelos, residente em Cuiabá, Mato Grosso. Irmão Hélio, venho mais uma vez pedindo oração para minha cunhada Maria Leide Lopes, que está com câncer, aí fez o tratamento, aí só que agora o câncer voltou de novo, entendeu? E está se espalhando no corpo. Então eu gostaria de pedir ao seu programa e a todos os irmãos que ouvem o seu programa de luz, pedir, interceder para que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai e Criador, nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade de luz, todos os médicos do astral, que tem Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides, que tenha misericórdia dela, entendeu? E que dê mais uma chance, né, de bênçãos de luz e cura para ela. Gratidão por todas as orações, gratidão por tudo, irmão, que Deus te dê muita saúde para o Senhor. Fica na paz, fica sobre a proteção de Deus. Vamos agora, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e sabedoria, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo e reflexão. Ao contemplarmos as maravilhas da criação, reconhecemos a perfeição de tuas leis, que governam os mundos, sustentam a vida e conduzem todas as criaturas em direção ao progresso e à felicidade. Ajuda-nos a desenvolver a humildade diante dos mistérios que ainda não compreendemos, confiando sempre em teu amor e em tua justiça. Que possamos observar a natureza como um livro vivo de ensinamentos, aprendendo a reconhecer em cada detalhe a manifestação de tua presença. Abençoa todos os nossos ouvintes, seus familiares e amigos. Fortalece os que sofrem, consola os aflitos, ampara os enfermos, ilumina aqueles que se encontram em busca de orientação e esperança. Que os bons espíritos nos inspirem a viver de acordo com as leis divinas, cultivando a fé, a caridade e o amor ao próximo. E que a tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.